Aleluia, vamos ver quem vai entrar. O pessoal aí, a maioria tá lá na live do irmão, do Atalaia Real, com os irmãos da África. Vamos ver. Vai vir aí quem vai ser o primeiro. Aleluia. Aleluia. Muito bem, aleluia. Irmãos, verdadeiramente nós estamos vivendo aí tempos difíceis. Shalom, meu irmão Francisco, seja bem-vindo. Que a benevolência ideal Todo-Poderoso seja contigo e sua família. Muito quente aí, irmão. Aqui tá quente a beça. Aleluia. E a gente tem visto aí, os irmãos têm falado muito essa semana, irmão Arlindo, irmão Roberto, muito sobre as pessoas aí, os Ialdins, que se dizem Ialdim e não são. Mas hoje eu não vou entrar nesse segmento, irmãos, porque é uma palavra que é para eles falarem. O Eterno deu isso aí para eles. O Eterno me deu uma palavra hoje, irmãos, que a gente tem visto as situações, as dificuldades que a gente tem passado financeiramente, dificuldade emocional, dificuldade mental, dificuldades físicas também, e a gente tem tido vários problemas aí, humanamente falando, vem acarretando muita coisa. E quando o espírito não está bem, a gente não trata da forma correta o Ruach Kadosh, a gente não dá vazão a ele, não deixa ele agir, a gente também fica muito fraco, certo? A gente não tem força para nada. Então, apóstolo Shaul, ele quis ensinar um pouco disso, quando ele se referia ao seu espinho na carne, lá em 2 Coríntios, capítulo 12. E a gente vai estar vendo um pouquinho disso aí. Eu queria focar só em um versículo, tá, irmão? A gente vai ler ele todo, mas eu vou focar só em um versículo, que é para entendimento, dos irmãos, porque a minha intenção é auxiliar no desenvolvimento do corpo do Mashiach. Tá bom, meus amados? Eu não quero aqui ser mais do que ninguém, porque eu não sou. Também não me considero menos, eu me considero igual. A diferença é que aqui a gente tem aprendido, assim como eu tenho aprendido com os irmãos, alguns irmãos, tá? Que não são todos, que estão querendo ensinar aí, mas não tem essa capacidade, tá? Mas eu tenho aprendido com alguns irmãos, eu vou citar. Eu aprendi muito com o irmão Romilson, aprendi muito com o irmão Lucas, quando ele estava dando os estudos na palavra também. Aprendi algumas coisas com o irmão Felipe, quando eu segui o irmão Felipe. Agora eu não sigo mais, porque eu não consigo encontrar o canal dele, E hoje eu aprendo bastante com o irmão Arlindo, aprendo muito com o irmão Roberto. São palavras de edificação, mas também uma palavra de exortação, a demonstração, sabe? E eu gosto, porque toda palavra pesada, vamos dizer assim, ela é para mim, irmão Leandro, tá? Para os irmãos eu não sei qual tipo de palavra que serve para os irmãos, mas para mim é o chicote, é o porrete. Por quê? Porque para mim tudo é no extremo. Comigo tudo é no extremo, não é facilidade, mas eu não tenho aquele refrigério estendido, tá? O meu refrigério, quando ele vem, é muito curto, mas a peleja, quando ela é gigante, ela é muito grande, entendeu? O Golias, quando ele chega para mim, ele vem bonito, com toda a indumentária, e às vezes eu desperdiço 2, 3 pedrinhas, só sobra uma, das 5 que Davi pegou, ele desperdiçou, ele tacou uma, foi o suficiente, eu ainda desperdiço, E a gente tem vivido essas situações aí, irmão. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos aí, os irmãos aí, eles estão achando que o fato de conhecer o nome de Al e Alja é o suficiente para que sejam arrebatados. No arrebatamento, no possível arrebatamento, agora em abril. Que eu creio no arrebatamento. E eu estou me preparando para ir agora. Já venho me preparando para ir agora. Não está fácil, eu sei que as coisas é difícil, mas se não for agora, eu vou continuar me preparando para o ano que vem. E assim eu vou. Não me preocupo muito com essa questão, como eu falei na live passada, de salvação. Eu me preocupo com o reino. Eu quero estar no reino. Então eu passo pela salvação.
no nome de Yahshua. Mas tem muitos aí que estão achando que é só conhecer o nome Yahshua que está bonito, pode continuar com as mesmas atividades, não busca uma mudança, não busca um entendimento na palavra, a não ser aquilo que lhe agrada, sabe, irmãos? Arrebentando com outro irmão, seja ele quem for, da denominação conhecido, ou seja um Yaldim conhecido, vê algum irmão que domina bem a palavra, sabe ensinar. Vou dar o exemplo do irmão Arlindo e do irmão Roberto, que são pessoas que são usadas pelo Eterno, as suas lives, o café da manhã, o café espiritual que o irmão Arlindo faz, né, estava fazendo, coisa extraordinária. E aí tem uns que sentem inveja nisso e quer ensinar, outro agora, recentemente, dizendo que Moisés era o próprio diabo. E é um negócio assim esquisito, sabe, irmãos? E pior que tem gente que não tem discernimento, eu não sei que espírito é esse que está no meio dos Yaldim, não. Eu não sei que espírito é esse. Né? Essas coisas têm preocupado os irmãos. Eu vi o vídeo do irmão Romilson, já de novo, um outro vídeo, falando para tomar cuidado com os irmãos que querem atrapalhar a obra do Mashiach, assim como Sambalat e Tobia vieram atrapalhar a obra de Naamã, estão querendo fazer a mesma coisa. Então, irmão, nós temos que nos fortalecer dentro da Escritura, vamos ficar com a palavra. Por quê? Porque ela é o nosso manual, ela é tudo o que nós precisamos. E o apóstolo Shaul, ele buscou ensinar isso. O irmão Roberto falou a preocupação que o irmão Shaul tinha para que a congregação não se corrompesse, não fosse enganada, seduzida como Eva foi. O irmão Roberto falou isso, eu fiquei prestando atenção, eu falei, caraca, pior que é, rapaz, ele já sabia, o Eterno já tinha revelado para ele que isso poderia acontecer, mas ainda assim, o Eterno revelando que isso poderia acontecer, ele foi lá, se preocupou, escreveu a carta para os irmãos, avisando os irmãos da preocupação dele, né? E aí a gente vê o resultado hoje. Então, irmãos, eu não sei qual é o seu tipo de dificuldade para entender a Escritura ou para viver a Escritura. Eu não sei o que você, que se diz Yaldim, que acha que já é um Yaldim, por conhecer o nome de Yahshua, eu não sei o que está passando na tua mente, no teu coração, para você achar que só isso é o suficiente para a salvação. O nome de Yahshua, ele é o fundamento. Ele é o fundamento. É o alicerce. E esse alicerce, ele segura toda a estrutura. E esse alicerce sozinho, ele vai continuar sendo alicerce. Yahshua, ele não precisa da gente, ele continua sendo Yahshua. Quem precisa dele somos nós. Então, irmãos, ao invés de você se preocupar em dizer e achar que só o nome é o suficiente para te salvar, irmão, eu tenho uma palavra para você que de repente você não vai gostar, não vai concordar, mas eu não posso fazer nada. Só conhecer o nome não é o suficiente. Só conhecer o nome não é o suficiente, porque Coré, ele sabia o nome de Yahweh Todo-Poderoso, se levantou contra a marcha, morreu, foi engolido pela terra. Não vem com essa. Satanás, ele conhecia o nome de Yahweh Todo-Poderoso, o seu próprio Criador, e quis tomar o trono dele, quis se revoltar contra ele, foi banido. Presta atenção no que eu estou falando para você. Para você parar com esse negócio de só achar que você conhece o nome e não tem que fazer mais nada, é ruim. Você tem que se posicionar, irmão. O Evangelho é estilo de vida, a Palavra Santa é estilo de vida. Servir Yahshua é estilo de vida. E o seu estilo de vida, de repente, não está condizendo com aquilo que sai da tua boca. Aleluia. Presta atenção. Porque você acha que está servindo a Yahshua, acha que está servindo ao Eterno, pregando o nome para quem quiser ouvir. Só que lá dentro, no seu interior, você não está nem aí para isso. De que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a vida da sua alma? Vigie, irmão. Fique esperto. Vamos continuar com o exemplo mais bonito que tem de intimidade com o Altíssimo e ao Todo-Poderoso. O primeiro homem, Adam, ou Dan, o primeiro, aquele homem tinha um nível de intimidade com o Eterno que nenhum homem teve até hoje.
conhecia o nome do seu Pai, o seu Criador, que te deu discernimento, inteligência para viver aquele período no Éden, mas ele também caiu. Quem foi que falou para você que só você conhecer o nome e tu vai ser salvo? Não vai não, irmão. Trata de colocar sua casa em ordem, como a maioria de nós, ou alguns de nós, tem feito. Para as arestas que estão passando para o lado do vizinho. Vai lá e acerta, deixa tudo bonitinho. Tá? Fique esperto. Não pensa que só porque você conhece o nome que está tudo garantido para você, que não está não. Judas também conhecia Yalcha. Viu milagres. Yaldá, né? Ou Yalda. O que ele fez? Ele conhecia o nome e viveu o sobrenatural porque ele estava na presença e perdeu a salvação de sua alma. Adiantou de nada. Às vezes você pensa que você está caminhando com Yalcha, irmão, porque você conhece o nome, mas não está não. É Yalcha que caminha contigo. Porque quando Yalcha estava caminhando na frente, os 12 discípulos o acompanhavam e uma multidão acompanhava todos eles, mas só tinha um servo no meio dessa multidão toda. Era Yalcha. Quando o Eterno chamou Moisés para libertar o povo do Egito, no meio daquela multidão toda só tinha um servo, Macha. Porque o Eterno dá testemunho desse homem, que nós conhecemos por Moisés, como servo dele. Também não entrou na terra prometida. Ele foi tirado. Josué e Caleb, só tinha um servo. Yalcha, Josué. E assim vai. Você pode observar que na Escritura o Eterno não chama multidão para fazer diferença, ele só chama um. Ele só precisa de um para mudar a história de um lugar. Ele só precisa de um para transformar a vida de uma pessoa. Ele só precisa de um para fazer a diferença onde que ele quiser. E tem um monte de gente que acha que por conhecer o nome vai fazer tudo. Não vai. Pega a visão, fica com a palavra, vai no simples, o feijão com arroz é o que alimenta. É muita papagaiada, pegando o texto bíblico para arrebentar com a própria Escritura. Vocês estão chamando o Eterno de mentiroso com as coisas que vocês estão ensinando aí? Vocês vão se arrebentar por causa disso. Se arrependam. Mostrem compaixão pelo teu irmão que às vezes fracassa, que às vezes cai. Eu estou falando isso aqui para vocês, irmão, porque é as experiências que eu tenho. Em mim, eu aqui, irmão Leandro, pela benevolência do Altíssimo, apanha mais do que recebe. Mas do Eterno não tem me faltado nada. O Todo-Poderoso tem cuidado de mim, cuidado da minha família. Na live passada, minha filha estava passando mal. Eu estava assistindo na segunda-feira, estava na live do irmão Arlindo, participando ali, assistindo. Pedi aos irmãos para que ajudassem em oração, porque ela não estava legal. Foi de repente. Irmãos, eu deixei lá, eu vim aqui para ver o que ela estava aqui na varanda, ela estava vomitando, né, uma virose. Mas quando eu pus a mão nela para orar, eu senti na hora que foi seta. Porque acontece, irmãos, eu orei pela minha filha. Ela dormiu bem. No outro dia ela amanheceu um pouquinho melhor, não estava 100%. Nem tudo é espiritual. Nem tudo. Nosso corpo sente o cansaço do dia a dia, esse calor tremendo que está fazendo. Sente tudo isso. Nosso corpo sente. Mas quando a gente busca a presença, o Eterno ele dá o discernimento para a gente entender o que está acontecendo. E eu aqui, pela infinita benevolência do Altíssimo, eu sem querer, eu tenho desafiado mais o inimigo de nossas almas do que eu vejo a maioria dos crentes aí. Mas não é porque eu quero, não. É justamente por querer viver uma vida diferente. Por não querer falar igual os crentes aí falam. Por não querer estar com gente que não fala a mesma língua que eu.
repreendendo aqueles que ficam falando besteira no trabalho. Às vezes a gente está junto, fala alguma coisa, um palavrão, tem que falar: ô irmão, fale isso não, pô, fale isso não. Que é difícil, irmão. As pessoas começam a olhar pra gente com sentimento de ódio, porque a gente quer ser limpo. E os irmãos estão aí, querem ensinar. Aprenda a palavra e viva ela. Não pega um texto isolado e taca pra cima dos outros não, vai confundir os irmãos, vai arrebentar com eles. Tem muita gente aí ainda que está no nosso meio que não consegue comer uma comida sólida não. A gente já saiu do leite, mas está indo naquele angu ralo. Naquele mingau. Está mais fraco ainda, não está aquele negócio sólido ainda não. Estão se esforçando. Tem um monte que caiu aí porque achou que só o nome era suficiente. Escutou o nome, entendeu o nome, viu que o nome era verdadeiro, aí ficou naquela ansiedade sobre a questão do arrebatamento. E ele não veio acontecer, abandonaram tudo, pouca vergonha. Igual os crentes da denominação aí, ó. Fica lá aquele monte de coisa, andando engravatado, tudo bonito, com a Bíblia embaixo do braço, aleluia. Eles falando, né, do jeito deles aí, depois acontece alguma coisa, eles abandonam tudo. Não tiveram uma experiência espiritual da parte do Eterno, porque o Eterno trabalha lá dentro também, irmãos. Trabalha porque trabalhou na minha vida quando eu estava lá. E trabalha, a própria Escritura fala que o Eterno leva em consideração o tempo da ignorância. Eu recebi, a minha filha foi profetizada antes dela nascer e eu não queria ter filho. Eu só tinha o meu garoto, e já tinha minha filha mais velha, que hoje está lá vivendo com o marido dela. Mas foi profetizado para mim, a minha princesa. O meu tesouro está aqui. Aonde eu vivo também foi profetizado. Mas eu fui avisado do que ia acontecer. Se eu desviasse o meu coração da presença do Eterno, seria tirado da terra com raiz e tudo. Então eu não vou sozinho, eles também vão sofrer. Vão se rebentar. Aconteceu comigo aí, agora eu vejo os irmãos aí. Eu não sei que negócio é esse, eu não sei que espírito é esse. Tem um monte de denominação aí, ó. Se levanta contra os espíritas, mas quando está lá parece que tem um monte de espírita lá dentro também, rodando como se fosse um candomblé. E o espírito do Eterno deles lá, do Altíssimo, o espírito dos Zeus, agora vem dizer que conhece Yau e Yauxa, mas não mudou em nada. Fica postando coisinha no Facebook de joguinho, botando o nome mentiroso, o nome blasfemo embaixo, e tá achando que eu sou Ialdinho também, mas não tirou os costumes ainda. Cheio de carrapicho. Se consagra. Tem que lutar, irmão. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque com o apóstolo Shaul também foi assim. O apóstolo Shaul, ele foi lá, ele conversou, ele ensinou. E ele ensinou. Ele deu passo a passo do que ele recebia do Ruach Kadosh e foi passando para os irmãos. E no capítulo 12, vamos olhar agora aí. Capítulo 12, a partir do versículo 7. Porque aqui tem uma coisa que é o suficiente para mim e você, e eu e você não precisa de mais nada. E vamos trabalhar em cima disso hoje. Pela benevolência do Eterno Yahweh, o Todo-Poderoso, o Criador do universo. Não é o Criador da Terra, não, é do universo. E de tudo que nele existe. E diz assim: e para que eu não ficasse orgulhoso, e com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. 3 vezes eu roguei, aleluia, 3 vezes, versículo 8, eu roguei ao Altíssimo Yahweh, para que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Yahweh.
Por que eu estou lendo esse texto, irmãos? Porque esse texto o Eterno colocou no meu coração aí para essa semana. Você e eu, muitas das vezes, acha que é alguma coisa e não é. O Eterno, ele deu um dom para mim, para você. E você está achando que você é chamado para ser um líder? Não. Porque todo líder, principalmente hoje no nosso meio, do modo geral, tá, irmãos? Ele se vangloria de si mesmo. Vou dar um exemplo. Sistema religioso, eu vivi isso também, a maioria dos irmãos viveu. Esteve aí frequentando durante muito tempo as suas denominações, porque a maioria de nós nunca ficou em uma só. E aí, quando ia algum irmão necessitado, e os irmãos se juntavam pelo aquele irmão e ficavam no propósito de oração pela vida daquele irmão ou irmã necessitada, quando ela recebia a bênção, o seu líder dizia que ele recebeu a bênção naquele lugar. Não foi o Altíssimo que fez o milagre, que abençoou a pessoa. Foi o lugar, irmãos. Só que o pastor presidente daquele lugar é o líder. O CNPJ é o dele. A conta de luz chega no nome da congregação dele. O imposto do terreno ou do prédio chega no nome dele. Aí ele diz: ó, irmão, minha irmã, você tem que ficar aqui para você dar testemunho do que o Criador fez aqui para você, na sua vida. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque eu tinha hanseníase. Não sou baú para guardar certas coisas, não. Eu tinha hanseníase, eu sofri muito tempo de hanseníase. E aí, eu fiz um tratamento da primeira vez que ela veio. Fui trabalhar com a fibra de vidro, que é a minha área. E ela voltou, me atacou no braço esquerdo. Estava cheio de mancha. E nós já caminhávamos já, onde eu trabalhava. Trabalhava embarcado na época. Saí da empresa, que eles não queriam me classificar na época, eu fui pedir para sair fora. Falei que não ficava assim, porque eu estava fazendo um serviço que não era meu e estava dando conta do serviço. Se não me classificasse, eu não ficaria, então saí. E aí aconteceu algumas coisas na denominação que eu frequentava, eu fui sair fora. Comecei a frequentar outra. É testemunho, irmãos. E ali eu vi algo que me chamou a atenção e comecei a participar das reuniões ali. Mas não era mesmo, não tinha documento, não tinha nada. Mas estava ali frequentando. E aprendi bastante. Aquele homem ali, ele sabia ensinar. Ele tem o dom para isso. E aprendi muito. Tanto é que eu comecei a questionar muitas coisas. E aí, irmãos? Eu entrei num propósito de oração muito forte para eu ser curado. Na minha casa eu andava a distância boa até chegar na denominação, como a maioria de nós anda, né? E assim foi. Eu e minha esposa, meu filho novinho, minha pequena, já tinha nascido. Na época que eu fui curado. E aí eu recebi o convite para dar um auxílio em um outro lugar. E eu fui. E naquele dia, antes de sair de casa, eu falei assim: vamos lá. Ela falou assim: mas quer ir mesmo? Eu falei: vamos, que eu tenho carteira, então eu vou dirigir para ajudar a irmã. E aí nós fomos. E aí eu fui e falei para ela assim: aproveita e pega minha carteira de trabalho, que eu fiquei desempregado, pega a sua também, bota, e para ver se a gente bota lá na mesa de oração. Olha como é que é a nossa mente. A nossa mente é assim, sistema denominacional, sistema religioso. E ali nós fomos, irmão, com esse propósito de levar lá para a gente receber a bênção no lugar. Só que não é isso que funciona, não é assim que funciona. Porque a sua vitória você determina dentro da tua casa. Imediatamente, quando você está de coração limpo e determina a vitória na tua casa, o Eterno entra com a providência dele em seu favor. Não interessa onde você está. Em qualquer lugar, no ônibus, no trem, no seu trabalho, na sua casa, em qualquer lugar, determinou, o Eterno age. Mas você tem que ser sincero. E eu ainda falei naquele dia, eu falei: leva esse remédio aí também, aí, que hoje eu vou ser curado, eu não vou precisar mais tomar esse troço, não. E aconteceu, irmãos, e eu fui. A gente foi. Chegou lá, eu falei assim: bom, não quero ficar aí dentro, não quero ficar de porteiro. Costume. E tava um frio arrumado, mas eu tava suando igual tampa de marmita, irmão, suando muito. E eu senti um calor danado, e do outro lado assim tinha um evento religioso do espiritismo.
E eu comecei a ver algumas coisas assim, eu fiquei, caramba, esse negócio tá me encarando porque com o olho de fogo assim, olhando pra mim, com aqueles rindo, sabe, aquele negócio, o olhar raivoso, cheio de ódio. Aí eu tava com determinação, irmão, tava cheio do Ruach Kadosh, embora dentro do sistema religioso. Comecei a repreender aquilo dali, e a reunião aconteceu. Quando a reunião acabou, o presbítero disse assim, o presbítero Fabiano, lembro dele até hoje, uma benção. Ele disse assim, se tem alguém aí para falar alguma coisa da parte do autismo, falando do jeito deles, que entrega agora, porque já vamos encerrar os trabalhos. Nisso daí surgiu a irmã, eu lembro do nome dela, a irmã Zimara, tava com a barriga, irmão, parecia que tinha engolido a melancia, já tava de 9 meses, mas a irmã veio, né, chegou até mim, segurou a mim e falou assim, assim o Eterno manda te dizer, presta atenção, irmão, por que eu digo que age? Você está sendo curado hoje da sua enfermidade, coisa que eu não falei para ninguém em casa, para ninguém lá, eu determinei na minha casa. Botei as cartelas de remédio que eu tomava tudo lá em cima. Eu tinha 5 meses de tratamento iniciado, tudo em cima da mesa. E ali, irmãos, aconteceu algo extraordinário, e ela revelou para mim que aquilo dali, através do autismo, que eu sei que foi o autismo, que a gente sente. O inimigo está te usando para te manter fraco, porque você é potência na mão do Criador. Mas enquanto você estiver doente, irmãos, a hanseníase é como a lepra, a gente se fica recluso, a gente não pode estar perto das pessoas enquanto estiver fazendo tratamento, porque a gente pode passar para alguém. Olha só, e aconteceu comigo. Então são experiências que eu tenho. E ali eu vim para casa, no segundo dia, eu ainda vacilei, duvidei, fui tomar um remédio. A minha esposa falou assim, ué, mas tu não foi curado? Falei, é mesmo, tá certo. Não tomei mais. Fiquei mentindo. Infelizmente, irmãos, aconteceu comigo. Durante 7 meses. 7 meses. Eu fiquei mentindo. Porque o tratamento era de 1 ano. E a assistente social, quando eu estava mais indo em Guapi para buscar o remédio, ela vinha na minha casa para tomar remédio, para me dar o remédio. E ela tinha que assistir eu tomar as 2 primeiras pílulas, que eram as mais fortes, que é a que me baleava. Aí eu falei assim, caramba, como é que eu vou fazer agora? Eu botava na boca, bebia água, e ela conversando, que ela era muito faladeira, eu aproveitava aquilo dali e entrava também num assuntozinho com um comprimido na boca, e depois jogava fora. Para ela eu tomava. Infelizmente eu também fiz isso, irmão, de errado. Mas na minha mente eu falei, eu fui curado, eu não vou botar isso mais dentro do meu corpo, eu não boto isso dentro do meu corpo, eu não aceito isso dentro do meu corpo. Mas eu recebi a vitória. O Eterno Yahweh me curou, sendo eu ignorante. Acontece lá também. Sabe por quê, irmãos? Porque a graça de Yahweh é o suficiente para mim e para você. Você e eu não precisamos de mais nada. A gente já tem tudo aquilo que precisamos. Aquilo que você quer é outra coisa. Mas o que você precisa, você já tem. Então não vai nessa daí de achar que você tem autoridade sobre alguma coisa, que você é alguma coisa. Não, você é chamado para fazer a obra. Você faz parte do corpo. Você só tem que entender em qual função você vai ser usado. Porque temos irmãos aí que foram chamados para ensinar assim a palavra, para fazer live, dando estudo da palavra. Nós temos irmãos que vão pregar somente sobre o nome. Nós também temos. Nós temos o irmão Romilson, que ele somente estuda sobre a questão do arrebatamento e a questão do nome. Ele é focado nisso. Devemos respeitar. Estamos aí, firme. Mas nós temos outros aí que estão torcendo o dedo do outro irmão sem saber que está torcendo. Tem que tomar cuidado. A live hoje ela não vai ser longa, irmão, porque nós temos a live lá no Atalaia Dial, os irmãos Eldim na África, nossos amados irmãos, abençoados, estão festejando a presença de Al na vida deles e Al. Assim também nós vamos fazer, nós devemos fazer aqui e temos feito. Sabe, irmão?
porque eu e você nós vamos encontrar dificuldade. Shaul teve um espinho na carne colocado pelo próprio Criador. E o texto ele diz, para que eu não ficasse orgulhoso, para que eu não achasse que eu sou alguma coisa ou melhor do que ninguém, por conta da grandeza das revelações que me foi dada. Após Shaul falando, foi-me imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para me bater. Ô irmão, não reclama da sua luta. A sua dificuldade está na tua frente, mas vocês têm que olhar para frente da dificuldade. O que tem no final do túnel, irmãos? O que tem do outro lado do Mar Vermelho te esperando? Aleluia! O que tem por trás da muralha de Jericó que está na tua frente? Irmãos, o que acontece se você derrubar o gigante Golias que se levanta contra você? Que maravilha! Davi menino, não tinha nada a ver com a guerra, servente do pai, foi lá entregar comida, o lanche dos irmãos, e Golias está lá blasfemando, zombando, escarnecendo do povo de Al, e a tropa todinha na frente dele, todo mundo se tremendo. Davi pergunta, o que está acontecendo aí? Aí falaram para ele, o irmão dele falou assim, rapaz, o exército aí dos filisteus aí, estão aí na frente aí, eles têm o Golias ali, pô, o cara é o maior que tem, fizeram um desafio aí, que se um de nós enfrentar ele, aquele que ganhar, venceu a batalha, a guerra aí. Davi olhou aquele monte de homem, tudo maior do que ele, falou, ninguém vai fazer nada? Eu vou lá. Vou lá, não, Davi, você é pequeno, você é muito novo, não vai não. Não, eu vou. Ele está zombando do povo do Eterno. Ele está zombando do povo de Al, o Criador dos céus e da terra. Sabe, o Eterno está só lá olhando para ele, fala assim, baixinho aí é corajoso, né? Falaram pro rei Shaul, o irmão dos meninos aí, vai querer lutar lá, um dos filhos de Jessé, o caçula, quer ir lá enfrentar o Golias. Tá maluco? Por que ele fez? Traz ele aqui. Quem é você para você ir lá? Eu falei, eu não sou ninguém, mas você tem que saber de uma coisa. Eu sou o pastor das ovelhas do meu pai Jessé. E quando o urso chegou para comer, aleluia, para levar ela, eu tive que matar o urso, porque a ovelha é do meu pai. Presta atenção. Mas achando que estava bom, depois apareceu um leão. Eu tive que correr atrás dele e matei o leão também, porque as ovelhas é do meu pai. Aleluia. Só que agora esse incircunciso está se levantando, aleluia, contra o povo de El Todo-Poderoso, e ninguém vai fazer nada. Eu vou lá, no nome de El Todo-Poderoso, eu vou lá. Shaul, o rei, olhou aquilo dali e falou, caraca, aleluia, essa criança tem garra. Bota a armadura nele, mas não coube, porque Shaul era o homem mais alto daquele lugar naquele período. A escritura fala que ele era o mais alto. E ali ele falou assim, majestade, não preciso de nada disso não, eu vou com aquilo que eu tenho. Presença, aleluia. E ali ele partiu, desceu a colina. Quando chegando próximo de Golias, ele começou a debochar e falou assim, que tropa é essa? Que guarnição é essa? Que manda uma criança para enfrentar um guerreiro? Vocês são tudo covarde. Davizinho pequenininho, falou nada, foi chegando mais perto. Ele falou assim, vou matar você e vou deixar você aí para os animais do campo te comer. Olha a palavra de quem tem presença, aleluia. Incircunciso, você vem, aleluia, contra mim,
com toda a sua indumentária e vestimenta, com a sua espada, com a sua lança, seu escudo, com a sua armadura, com o teu elmo, você vem com tudo. Aleluia. Mas eu vou contra você, em nome de Yahweh, o Todo-Poderoso. Irmãos, eu não sei o que esse povo está querendo. Porque a palavra, ela nos revela algo extraordinário aqui. Quem tem presença vai em qualquer lugar. Quem tem presença anda tranquilo. Quem tem presença dorme tranquilo. Quem tem presença descansa tranquilo. Quem tem presença, ainda que não tenha nada dentro do seu armário, está tranquilo. Porque a presença traz paz. A presença, ela resolve o seu problema. A presença mostra que você é um servo verdadeiro e as coisas na minha e na tua vida vão acontecer. Aleluia. Oh, aleluia. Que maravilha. Oh, irmãos. Não perde a presença. Não se desfaça da presença. Se reveste com essa presença, irmãos. Porque nós temos visto aí muita confusão, muita contenda no meio dos Ialdins, umas coisas bizarras acontecendo. Mas se você não foi chamado para exortar, para admoestar, não faça. Deixa que o Ruach Kadosh te use para falar alguma coisa, não tenta você caçar alguma coisa para você caçar. Deixa o Ruach Kadosh te direcionar. Ô irmãos, é você que precisa de Yahweh Yahshua, tá? É você que precisa. Eu, irmão Leandro, preciso de você. Nem aqui na live não. Eu preciso da sua oração, do seu auxílio em oração pela minha vida, pela vida da minha família. Como você também precisa de mim para isso. Mas Yahshua não precisa de nós. O Todo-Poderoso, muito menos. Ele faz tudo no piscar de olhos. A gente que leva um ano para conquistar alguma coisa, um mês, um dia, horas. A nossa purificação, irmão, vai levar tempo, não vai ser de uma hora para outra. Então coloca a tua casa em ordem. Para de ficar propagando coisa errada, a escritura que você está entendendo errada. Vai estudar, vai orar, vai para o monte, faz aí todos os seus afazeres, para que o Ruach Kadosh te dê entendimento, para você não fazer mal para o corpo do Mashiach. Golias queria fazer mal para o povo do Altíssimo, para o corpo do Eterno, para a casa dele. O Eterno usou um menino para curar uma enfermidade, que era Golias. Você acha que o Todo-Poderoso não vai usar algo simples, muitas vezes pequeno e sem valor para o mundo, para mudar a tua vida, a tua história? O Eterno não usou a minha vida para mudar a vida do irmão Francisco. Não está usando a minha vida para trabalhar na vida do irmão Alisson, que a gente conhece como China. O irmão Francisco recebeu, abraçou, aceitou, está vivendo. Agora é o Alisson, o China. Estamos trabalhando junto com ele, irmão Francisco e eu. A nossa vida é testemunho. Qual testemunho que você está dando? Fica a dica, irmão. Não fica ensinando coisa errada, não. Eu tenho vários textos na escritura aqui que eu posso usar para confundir a cabeça de vocês. Fácil, fácil, fácil. Mas eu fico olhando e falo assim, caramba, isso é um perigo, hein? Eu não usei o texto do livro que a gente entende que tem bastante fermento, o livro de Matitial, o livro de Yohaná. Eu não usei para entendimento que ali também tem a palavra. A parte que eu entendi, que eu observei que é fermento, eu pulei ela. Não anulei, porque ela está ali. Não rabisquei, não apaguei, eu não posso fazer isso, eu não tenho essa autoridade. Mas eu entendi que aquilo dali, opa, isso aqui não encaixa. Mas assim encaixa. É perfeito. Porque a escritura, ela está ali. A escritura, ela não bate de frente com ela mesma, muito pelo contrário. Ela renova. Então, irmãos,
que vocês tenham entendido essa mensagem. Vocês só precisam da presença. A presença é o suficiente para mim e para você. Eu tenho buscado isso. Poxa vida. Começamos aí esse ano, esse 2024, de forma diferente. Estamos lutando para manter, que também não está fácil. Tá, irmãos? Não está fácil, não. O que estão jogando de pedra, o que estão olhando atravessado, o sangue nos olhos para cima de nós, mas a gente não está nem aí. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente sabe quem a gente serve. Eu sei que quando eu vacilo, o Altíssimo desce o cajado em mim. Eu sei. Eu sou servo. Eu tenho um mestre. E o mestre não aceita coisa errada. Então eu tenho que andar mais certo que eu conseguir. Há um tempo atrás eu estava numa dificuldade danada para ter um relacionamento mais limpo, mais tranquilo com os irmãos das denominação, principalmente aqueles que meteram o pau em mim aí, ou me arrebentaram. Eu tive uma dificuldade muito grande, irmão. Agora eu consigo abraçar eles, conversar com eles, bater papo, eles falando lá como Zeus e eu falando Iau e Alcha, numa boa. Assim, não gasto tempo indo na casa deles, nem eles vindo na minha, mas quando a gente se encontra, sabe, irmãos, a gente se abraça. De repente, da parte do irmão e da irmã, pode até ser, não ser sincero, mas da minha parte é, irmão, sabe por quê? Porque um dia eles vão olhar para mim, eles têm que ver, falar assim, aquele dia o abraço dele foi sincero, mas eu não abracei ele com sinceridade, eu vou lá falar com ele. Eu e minha esposa aqui, como que a gente é arrebentado com essa turma? Mas a gente está sempre pronto para ajudar. A gente não tem carro, essa dispensa ela não fica cheia um ano o tempo todo, mas a gente está aqui sempre pronto para ajudar. Porque o meu testemunho é fazer diferença na vida do irmão, não ser feito de capacho, sabe, irmão? Mas o meu testemunho é ser usado para essas pessoas. E quando alguém vier falar, aquilo lá é maluco. Maluco não, irmão. Quando eu estava precisando, ele me auxiliou. Não fala isso não. Respeita ele. Graças ao Altíssimo Eterno, a gente está aqui conseguindo, mesmo que os irmãos não falam Iau e Alcha, mas alguns já nos respeitam. É uma dificuldade, irmãos. Aceita a gente conversar biblicamente? Os irmãos nem... Até minha esposa falou assim, engraçado, né? O irmão nem fala muito, ele só te escuta. Vai falar como? Mas eu falei, ó, a próxima vez que a gente estiver junto, eu que vou ouvir, tá? Deixar vocês falar um pouquinho. Todo mundo riu, brincou. Porque também não é todos, irmão, que te respeita, que faz questão que você esteja com ele, não. E nem pode ser todos que você pode levar para dentro da sua casa. Tá bom, irmãos? O texto, capítulo 12. Para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Não se esqueça, diminui. 3 vezes pedi, roguei ao Altíssimo que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Continua sendo esse fraquinho. Continua sendo esse pequenininho. Que enquanto você for assim, na sua essência, de todo o seu coração, o Altíssimo vai só derramar sobre você a graça dele. Porque é ele que vai te fazer forte. Você não se faz forte sozinho. Aleluia. Pois mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Alcha. Por isso sinto prazer na fraqueza. Aí que vem a coisa boa que os irmãos não estão querendo aceitar. Nos insultos, nas privações, nas perseguições e na angústia, por amor de Alcha. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Mas ele não é forte porque ele é forte. Ele é forte porque Yalcha o faz forte. Você não é forte porque você é. Você é forte porque Yalcha é contigo. Aleluia.
Você é forte porque Yahweh derrama sobre você a sua benevolência todo santo dia para que você possa lutar mais uma batalha. Você não é forte porque você merece. Você é forte pela benevolência do Altíssimo Todo-Poderoso por intermédio do seu Filho. Derramou o Ruach Kadosh sobre a tua vida. Já que você tem essa ferramenta já com você, varão, varoa, usa ela com sabedoria. Manuseia bem a Escritura, a palavra, com sabedoria, com discernimento, que assim o Altíssimo vai achar graça em você. E para de achar que só porque você conhece um nome, você vai ser arrebatado, porque não vai não. Para ser arrebatado, irmão, tem que cumprir os critérios da Bíblia. Para entrar numa empresa, você tem que cumprir os critérios dela. Para você viajar de um país para o outro, você tem que cumprir os critérios do país que você está indo. Para entrar numa escola, você tem que cumprir os critérios da escola, para colocar teu filho, tua filha. Não pensa que é só conhecer Yahweh Yahusha, não. Não é porque você conhece o fundamento. Presta atenção. Não é porque você conhece o fundamento que você pode assentar bloco. Tá? Não é porque você viu o pedreiro trabalhar a vida toda que você pode dizer que você é pedreiro, não, se você não tem experiência nenhuma. Para você levantar bloco, o fundamento já está ali, o alicerce, não está? Mas a parede tem que levantar aprumada. Ela tem que levantar na medida. Tem diferença da altura do prédio, se é de laje, se é de telhado. Tem diferença. Então você não pode fazer de qualquer jeito, você tem que saber. Você tem que ter conhecimento daquele alicerce. O porquê que ele está ali. Você tem que acompanhar. Fisicamente falando, alguns a gente pega errado e para poder a gente tem que fazer o possível para melhorar. Mas no caso de Yahusha, ele é perfeito, irmão. Mas não é porque você conhece a perfeição pelo nome Yahusha, que é a pronúncia correta, que você se aperfeiçoa, não. Você não é perfeito já, não. Você tem que cumprir o critério. O apóstolo Shaul que fala que é uma maratona, e aquele que vencer vai receber a coroa. Então você tem que vencer ainda, varão. Você tem que vencer ainda, varoa. Não entra nessa, não. Fica esperto, tá? Yahweh tá vendo. Yahweh tá vendo. E a peneira vai passar. Tá bom? Que o Altíssimo Yahweh abençoe a minha e a sua vida, no nome de Yahshua Mashiach. Irmãos, eu não orei para começar, eu vou orar para terminar. No nome de Yahshua. Pai Celestial, no nome de Yahshua, Pai querido, eu te louvo por essa oportunidade, por esse final de semana abençoado, por essa live, Pai querido. Peço, Pai querido, no nome de Yahshua, que aquele que essa mensagem chegar, Pai querido, venha compreender e ser transformado pela Tua palavra e não pelo irmão Leandro. Que no nome de Yahshua, Pai querido, Tu possa fazer a diferença na vida dessas pessoas que receberem essa mensagem. Pai querido, te peço que tire o tampão do ouvido e a trave do olho daqueles que receberem, para que eles possam não somente ver, mas também ouvir. Pai querido, e aceitar de bom grado tudo que Tu tem para nós, porque a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Assim como o apóstolo Shaul, Pai querido, revela na palavra que ele se alegrou nas aflições, nas privações, nos insultos, nos escárnios, Pai querido, e nos bofetear que recebeu, Pai querido, porque ele tacaram pedra naquele homem, com força. Pai, mas ele diz que se alegrou em cada uma dessas situações. Pai querido, o meu testemunho também será esse. Eu também me alegro, Pai, no nome de Yahshua, a cada um que tem se levantado contra a minha vida e também contra a vida dos meus irmãos que têm se disposto a pregar a Tua mensagem, o Evangelho verdadeiro. Pai querido, te peço que trabalhe na vida dos irmãos que têm se disposto a entender que só o nome é o suficiente. Pai querido, te peço, trabalha na mente, no coração deles, na vida deles, para que eles possam entender que para estar contigo, para te conhecer de verdade, temos que ter uma conduta. Para estarmos contigo, Pai, verdadeiramente no reino, Pai, aleluia, temos que ter uma conduta. Pai querido, a Tua palavra diz que a Sua vontade é que todo homem seja salvo. Mas bem sabemos, Pai, que todo homem não busca salvação. Mas aqueles que estão buscando uma salvação em Yahshua Mashiach, Pai querido, tenha benevolência. Os ajude, Pai querido, auxilie a cada um deles, conforme o desejo do Teu coração, para que eles possam receber de Ti aquilo que eles precisam. Esse é o desejo, Pai querido, que eu tenho. Esta é a oração que eu te faço nessa noite. E é tudo que eu lhe peço, no nome de Yahshua Mashiach, que assim seja. Aleluia, irmãos. Fica na graça e na paz do Eterno.
Que assim seja. Aleluia. Já foi, cara. A internet travou aqui.